Voltei aqui com o programa Panorama desse 14 de abril de 2021. E agora, olha aqui, tá uma moça bonita aqui, agora vem um rapaz simpático, César Camargo. Simpático. Ai, ai. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Sim. O que é que nós vamos falar hoje? Eu quero, olha... Eu vi que você pegou um gancho ali. Não, vou te falar um negócio totalmente... Hoje eu vou botar você na parede, cara. Ah, sério? Pobre César Camargo. Acode-nos. Ô César, Sim. o que passa pela cabeça da pessoa que faz e às vezes as pessoas que sentem? Por exemplo, eu sou um cara com uma experiência de vida tranquila, mas existem coisas assim que para determinadas pessoas magoam do jeito, e eu já tive isso na atividade bancária, por exemplo, de ver pessoas assim, de se sentirem objeto, usadas pela função, né, demais. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que eu estava tentando trazer para ser parceiro do programa, uma pessoa que, quando eu tinha minha atividade bancária, eu não vou exagerar não, mas assim, era, Eduardo, né? Aí hoje, cara, falei assim, estou precisando de novos parceiros lá, você tem um negócio interessante, você conversa, vamos ser parceiros. O que você fez de bom para mim quando gerente de banco, para que eu pudesse anunciar no seu programa? As pessoas que são interesseiras, as pessoas que, por exemplo, são amigos do cargo, e as pessoas que não conseguem distinguir isso e saber quem é os amigos. Eu queria falar sobre falsos amigos. Ok. Gostou? Vamos lá. Foi legal? Vamos aprofundar a conversa. Vamos aprofundar a conversa. Você entendeu? Entendi. As pessoas, eu vi muitas pessoas entrarem em parafuso por causa dessa situação. Não é pelo reconhecimento, porque você não faz. Eu não fazia nada, por exemplo, da minha profissão, tá? Para, não é isso. Eu fazia porque minha agência dando resultado, eu conseguindo fazer a comunidade crescer, essa era a minha satisfação. Eu estava desempenhando meu trabalho. Se eu der 10 mil pessoas assistindo o programa, e entrou pelo um ouvido e saiu pelo outro, que a gente falou, mas se tiver 500 ou 1000 que entrou e internalizou, esse público de 1000 é o público que me interessa. Porque você acha que você, naquilo que se propõe, está atingindo um objetivo. Não só para as pessoas, mas para você mesmo. Né? E eu vejo que muita gente, em todos os segmentos, não consegue distinguir os falsos amigos. As pessoas, pode ser aqui como apresentador de televisão, pode ser o cara do banco, pode ser o jogador de futebol, pode ser... Como se preparar para isso? São muitas questões. Uma delas, para provocar a reflexão do pensamento, existem dois grupos de pessoas. Existem os amadores e os profissionais. Certo? Mas vamos entender o que eu me refiro. O amador é aquele que sempre vai fazer pela metade. Ele sempre vai fazer o suficiente para ganhar alguma coisa. Não importa o que ele tenha que fazer. O profissional, não. O profissional é aquele que se compromissou com a vida. É aquele que tem palavra. É aquele que faz com excelência. Profissional. O profissional. É aquele que não tem atingimento de metas. A meta para ele é uma consequência do trabalho dele. Exatamente. Se ele assumir um compromisso com você, ele vai até o final. O amador, não. Ele se esforça para chegar na meta, na hora que ele chega ali. Se vier uma proposta, ele te deixa. Há pessoas amadoras na própria existência. Então, para ele... Estou fazendo analogia disso, muito interessante. Isso. Para ele, tudo é uma troca. Até que ponto você é útil para mim? Isso. Lembra aquela história assim, eu acho que vocês já ouviram por aí, não existe almoço grátis, não existe lanche grátis. É até bonitinho no início isso, mas isso é uma desgraça. Perdão, é uma desgraça. Ok? Porque se eu lhe convido
para almoçar, como já aconteceu, até o lanche, que nós já, né, fomos ali no lanche e tal, eu o fiz não pela parceria, Eu fiz pela companhia de estar com companhia de você. estar com a pessoa. Uhum. Entendeu? O amador não. O amador, ele sempre vê uma possibilidade de mostrar a você ou a mim de que ele é importante, mas na verdade ele está interessado em alguma coisa. Agora antes, por favor, antes, o amador, ele é portador de uma incapacidade de lidar com as próprias emoções. Tá. Uhum. O profissional, ele automaticamente ele está num processo de autoconhecimento e ele é portador de uma inteligência para entender as próprias emoções. Então, ele é um gestor. Perfeito, legal. Ele é gestor de emoções. Então, nós temos dois grupos, Uhum. o amador e o profissional. Eu estou falando isso porque eu ri muito com a pergunta que o cara fez, porque essa pessoa foi cliente minha, foi cliente da instituição, não foi nem da cooperativa, foi cliente do banco. Eu saí do Banco do Brasil em 2005. Eu não exerço funções gerenciais para essa pessoa e já não era de antes, inclusive, porque já estava fora da gente. Há quase 20 anos. Logo, você entende que esse indivíduo, ele é uma pessoa que tudo que ele faz tem a ver com barganha, com troca. Tava lá da cá, né? Não, porque a hora que ele falou, terrível. cara, não vou anunciar ela não. O que você fez de bom para mim como gerente de banco? Eu comecei a rir na hora, eu cheguei e falei assim, olha, provavelmente muita coisa que você não teve percepção na época para... Tá? Porque a minha função não é fazer algo de bom para você. Não. Quem vai fazer algo de bom para você é você mesmo, cara. Você como cliente que faz algo de bom para você. Eu sou só um instrumento financeiro das suas atividades. Sim. Tá? Eu falei assim, não, mas... E foi dessa maneira que eu respondi. Eu cheguei e falei, não, mas tá bom, você pensa aí, tá? Se ele Achei fosse... muito engraçado, cara. Se ele fosse, quem sabe, um pouquinho mais entendido, ele poderia te ouvir e entender que um programa na web como esse, ele trabalha muito com fixação de marca, certo? Exato. A pessoa ela pode não prestar atenção em tudo. Mas com certeza ela está vendo a máscara da De Camargo em você e está sabendo. Não, e o Viva Mais ela ouviu, está ecoando. Quando falarem de Pilates, o cérebro vai puxar a informação. Estúdio Viva Mais. Estúdio Viva Mais. Exatamente. Casa Esporte. 8, 4, Casa 3, Esporte. 1. Onde eu vi Casa Esporte? A pessoa fica assim, onde eu vi Casa Esporte? E se o cara tiver boa memória, ele já fixou que é 8431 2459 o telefone dela. Então, toda vez que ele assiste o programa... Isso vai ficar guardadinho aqui dentro. Isso. Toda vez que ele assiste o programa, que ele vê a vinheta, isso é fixação de marca. É assim que as grandes marcas trabalham. Então, faltou nele um pouco de informação, né? Acho que faltou uma série de coisas, mas, né? Informação, então, ele no mínimo poderia ter te ouvido. Mas, né? assim, para mim, isso que eu quero dizer. Isso. Para mim, isso... Sim. Sabe? Agora, eu vejo as pessoas... existe um amador e profissional, tanto em quem aplica ação, como quem recebe ação. Tanto o agente ativo, como o agente passivo da conversa, da situação, da negociação como um todo. Né? Principalmente para as pessoas que... Pô, me formei agora, eu sou um administrador de empresas, então eu vou entrar num ramo, que não sei por quê. Então eu vou começar a mexer no mundo dos negócios. E eu vejo muita gente... Aquele dia que a gente estava conversando, que você me entrevistou, certo? Foi legal, né? Você já fez isso 2 vezes. Na live... verdade, 2 vezes. Então, Hidalgo 1000, César 2. Aí... Teve as perguntas que vieram depois, veio gente perguntar isso, tal. E eu que estou começando agora, e eu falei assim, olha, muita gente toma tombo financeiro, muita gente toma tombo financeiro porque não está preparado para ser o agente passivo de uma negociação ou o agente ativo da negociação se perde no meio do caminho. Às vezes não quer nem dar o tombo. Se perde no que vai oferecer, na ânsia de concretizar as coisas. Né? Para quem está começando uma carreira, César, certo. E eu estou vivenciando isso nesses dias, porque hoje está fechando o Enem, eu estou com minha filha todos esses dias, vendo aqui, vai aqui, vê se o aluguel daqui não dá. Ela falou pro Valdinei, cara, não dá nem para bancar filho em escola federal, mas hoje não consegue me bancar essa filha em outro lugar.
E aí, as pessoas que estão começando hoje, né? Como se fortalecer para a vida? Como se fortalecer para esses agentes amadores que ela vai encontrar na vida? O primeiro passo é assumir a responsabilidade de se conhecer, de se conhecerem. Saber até onde é o seu limite. Exatamente. Então, assumir esse compromisso com o seu próprio desenvolvimento é o primeiro passo. Por quê? Ao assumir o compromisso com o seu desenvolvimento, você vai ter a chance de compreender a sua própria fragilidade. Se você não conhecer a sua fragilidade, dificilmente você saberá da sua potencialidade. E dificilmente você também não vai conseguir se desenvolver a ponto de superar os obstáculos que a vida vai te trazer. E você vai ter agentes nessa sua vida que são especialistas em explorar exatamente as fragilidades dessas pessoas. Exatamente, que são os amadores. Eles não podem por si, então eles vão se utilizar do seu talento, do seu dom. Esses são os amadores. Os profissionais que cruzarem a sua vida, lembrando, os profissionais são todos aqueles que assumiram um compromisso com a vida. Toda vez que um profissional passar pela sua vida dentro desse conceito, ele vai ser um ajudador, ele vai somar com você, ele vai fazer você crescer. Toda vez que um amador cruzar o seu caminho, que é aquele que não assumiu um compromisso com a vida, e ele está procurando de alguma forma ganhar alguma coisa, ele vai tirar algo de você, ele vai utilizar você, ele vai sugar você. Então, o primeiro passo é: assuma o compromisso em se conhecer. É a primeira coisa que você tem que fazer. Você, profissional que já está há muito tempo aí no caminho, e você ontem, atendendo uma servidora pública de um outro estado, ela comentou: César, eu cheguei num ponto que eu perdi a conexão comigo mesmo. Eu falei: você só perdeu a conexão com você porque em algum momento dessa caminhada você tirou o foco de você. Aí você perde a conexão. Mas eu acho o seguinte: se ela chegou ao ponto de ter a consciência de passar isso para você, é porque ainda existem resquícios de conexão. Isso, ela lançou luz à sua própria existência. Né? Então, quando você lança luz à sua própria existência, você volta ao jogo. Certo? Então, seja você que está iniciando, seja você que está começando, seja você que já está numa idade que já está mudando o patamar, que você precisa não se reinventar mais porque você já fez o que tinha que fazer, mas se adaptar às situações. Não perca o seu processo de desenvolvimento contínuo diário. Então tenha sempre consciência. Como se faz isso? Refletindo sobre suas ações. Exatamente, introspecção, momento de introspecção, tendo um momento com você e analisando. Eu falei uma vez para você que eu converso muito comigo. Isso. Né? E aí, de vez em quando, eu converso comigo em voz alta. Não, aí é complicado, porque aí a família vai achar estranho. Eduardo, pelo amor de Deus, falou alguma coisa, rapaz, aí em cima? Tá conversando comigo, deixa eu quieto aqui. Não, então, assim, mas, claro que a gente está brincando aqui, mas é isso. Mas é esse autodiálogo, entende? Por exemplo, eu preciso estar sempre ciente das minhas fragilidades. Qual que é o meu calcanhar de Aquiles? Quais são as situações que me tiram do sério, que vai me fazer perder o equilíbrio? Então eu preciso, eu estabeleço alguns protocolos de segurança para não me colocar em situações no qual eu vou perder o meu equilíbrio. Deixa eu perguntar um negocinho antes do raciocínio, para mim não perder isso aqui. Tá. Todo mundo tem o calcanhar de Aquiles, não alguns calcanhares de Aquiles. Mas tem um que Mas tem aquele ponto que todos nós sabemos qual é o nosso ponto fraco, aonde você vai ter uma sensibilidade maior, aonde vai afetar o teu desempenho, qualquer que seja a profissão que você faça. Tá? O que é que a gente faz? O que é o trabalho para fazer? É colocar uma redoma em cima disso para que esteja sempre fortalecido, esteja como um campo de força mesmo, né? Uma blindagem, para que nada afete aquele calcanhar, ou fortalecer aquele calcanhar para que aquilo não seja tão prejudicial na sua vida.
Assim, vamos lá. Reforçando. Não perder o foco do seu desenvolvimento. Ponto. Ponto, tá. Uma vez que você identifica que essa fraqueza, ela pode prejudicar todo o seu trabalho, aceite que ela vai te derrubar. Não flerte com ela. Ah, eu consigo. Eu lhe dou. Chega na hora do vamos ver. É. Entendeu? Então, nós temos diversos aspectos. Por exemplo, tem gente que não pode beber. Outra coisa, tem gente que ele tem uma dificuldade muito grande de ser fiel nos relacionamentos. Então, ele está indo bem. E não por ele ser sem vergonha, não. é algo... Não, assim, isso é uma fraqueza. Algumas coisas têm a ver com o caráter, que são a desfragmentação do caráter. Então, assim, ele está indo bem. Está indo bem lá no relacionamento. Aí ele pula a cerca. Tem uma relação extraconjugal. Arruma uma namoradinha lá. Ou vice-versa, a mulher. Aí ela perde totalmente o equilíbrio do que ela está fazendo. Então, ela precisa entender que ela tem uma propensão a ter uma relação extraconjugal. Outra coisa, tem gente que de vez em quando ele precisa fazer uso de uma droga, por exemplo. Ah, sim, uma droga. Tá. E ele sabe que se ele for lá e fazer o uso, ele vai cair. Então ele tem que encarar e dizer assim, não, isso me derruba. Outra coisa. Eu conheci um locutor de jogo. rodeio que se ele não cheirasse tá, com o lenço dele, pelo menos umas 4 vezes durante a noite do rodeio, ele não fazia o show. Então, percebeu? Voltando na questão da relação extraconjugal, tem gente que ele é viciado em pornografia ao ponto que ele gasta muito com prostituição. Isso é um negócio absurdo, né? Ele gasta muito com prostituição. Por quê? Porque ele é mal resolvido nas relações. Nas relações dele. Nas relações. Então, ele por si só ele não consegue satisfazer uma mulher, então ele paga, porque ele chega lá, a mulher é um objeto, certo? Então, quanto mais dinheiro ele tem, mais ele gasta. Isso é um calcanhar de Aquiles terrível. Terrível. Um calcanhar de terrível. Terrível. Isso está derrubando muita gente. Seja mulher quanto homem. É terrível. Há um número grande de pessoas que não conseguem se desenvolverem, não conseguem firmar um relacionamento porque ele está totalmente perdido. A prostituição, ele tem dinheiro, ele tem condições, então ele está perdido. É um grande calcanhar de Aquiles. Isso é dos dois lados, eu vi entrevista. Não, sim, isso é dos dois lados. Hoje... Casamentos extremamente sólidos, isso. Né? Mas que... a declaração, qualquer vozinha disfarçada, isso. Foi no Fantástico da Vida. Isso. A mulher falando que ela não consegue. Ela tem que, pelo menos uma vez por semana, pagar para um garoto de programa para sair. Mas amo meu marido, tô lá, meu filho, minha família, é tudo para mim. E ela não está mentindo. Existe um problema, existe um calcanhar de Aquiles ali que precisa ser tratado. Exatamente, queria chegar nisso. É um calcanhar de Aquiles. Então, enquanto você não reconhece que você é frágil, você é frágil. Enquanto você não reconhece, você não vai conseguir estabelecer protocolo de segurança. Então, por exemplo, todos nós temos, ok? Eu tenho o meu ponto. Então, eu me calço de pessoas amigas, de gente boa, querida, e eu estou sempre perto daqueles que não vai me permitir ficar vulnerável. Isso é profissionalismo com a sua própria vida. Não é criar uma redoma para as suas fragilidades. Não. É você se fortalecer. Exatamente. Se cercar de gente que gosta de você, que apoia você, que está com você, que não vai deixar que o seu calcanhar de Aquiles vença você. Agora, se você tratar a vida com amadorismo, ela vai te atropelar. E você vai ser vencido pelo seu calcanhar de Aquiles. Então, o seu desejo seja canalizado para onde for, se é para futebol, se é para bebida, seja para onde você quer canalizar ele não pode ser o seu senhor, ele precisa ser o seu escravo. O meu desejo me serve. Cara, você falou um negócio O assim, desejo não me domina, ele não pode me dominar, ele não pode te dominar. Ei, ele não pode te dominar, os seus resultados não vêm porque você se tornou mais desejo do que ciente, consciente de você. Eu conheço inúmeras pessoas que são gentlemans.
Você tratar com uma pessoa no dia a dia, quer seja na área profissional, quer seja... São pessoas assim que dá gosto, tem pessoas que é gostoso você conversar com elas. Entra num campo de futebol com o cidadão. Não é a mesma pessoa. Como tem aqueles que sem a farda são amáveis, quando coloca a farda vira um demônio, né? E eu estava falando sobre isso essa semana. Então, assim, a gente precisa... Eduardo, a gente precisa tomar... É a máscara, é o escudo. Também. É o alter ego. Mas aí, é o alter ego. Então, isso não é uma maneira de... Esse cara tem a fragilidade e aí ele cria, por exemplo, a farda nele, você citou, né? Então, a farda nele é a redoma de vidro em cima da fragilidade dele. Esconde. Então, na verdade, ele só está camuflando, né? Entende? Por isso que existe muito camuflado. Exatamente. Então, quem é você de fato? Quem é você de fato? Você, de fato, é aquela pessoa quando ninguém está vendo. Certo? Por isso que você conhece você quando você conversa com você. Exatamente. Então, você só vai, de fato, ter noção de quem é alguém convivendo com ela. Certo? As pessoas que podem falar de você são aquelas que gozam da tua intimidade. Então, independente de qualquer coisa, você tem duas escolhas. Se você for um profissional, é porque você assumiu um compromisso com a vida e você vai fazer tudo ao seu alcance para ter excelência em tudo que você fizer. Agora, se você não assumir esse compromisso, então você será um amador e vai trabalhar o resto da vida para pagar a conta. Esse cara é César Camargo, meu amigo. Top do Goiás. Não, top de Campinas. Aliás, você sabe o que o São Paulo está jogando hoje? Guarani. Guarani. Time todo misto. Todo o meu time de São Paulo está misto hoje também. E sexta-feira tem Palmeiras e São Paulo, né? Eita, nós.